Eu fico pensando aqui, Carla, sobre a motivação, né? Então, assim, de primeira, imaginar que ele não queria assumir. Uhum. Me parece que tem mais coisa nessa história, Com né? certeza. Não é tão simples. Quer dizer, simples seria terrível já, porque seria quase que um crime de ódio, né? Um homem que não consegue assumir o seu amor por uma mulher trans. Mas me parece que tem muito mais coisa, E né, aí vale Hannah? uma pergunta para a doutora Hannah aqui, porque quando a gente olha, se fosse só, não, ele não quer assumir a Carmen, uma relação entre os dois. Enfim, mesmo assim, porque, gente, eles eram amigos de Pois longa é, o pai data, conhecia. entende? Aí, quando aparece a figura desse policial militar reformado, a gente encontra indícios na região ali, né, da residência dele, Hannah, aí a gente já tem um outro componente, não é isso? Mais um. Não se pode excluir a influência desse terceiro componente. Já vimos outros casos em que houve talvez uma pressão, uma espécie de um pacto, uma prova de amor, de não, se você realmente quer ficar comigo, você precisa me provar que você quer a mim, que você não quer esta outra pessoa. E se levanta, inclusive, que esse dossiê que a Carmen teria redigido seria uma forma de barganha, tanto para o relacionamento deles. Olha, você me assume, nós seguimos o relacionamento e eu não divulgo isso, como uma forma de ela conseguir outras coisas dele. A gente não sabe ainda o teor desse documento. Ele foi excluído do notebook dela, mas tudo é recuperado. Hoje, a gente não exclui absolutamente nada dos dispositivos. Gente. Tudo é recuperável. É uma questão de tempo. Algumas coisas vai levar mais tempo, outras menos. Mas vão ser recuperadas. Não, e hoje, quando a gente fala na questão de recuperação, né, na polícia, ela está muito bem equipada, porque essa é uma grande frente de investimento, e eu posso dizer isso porque tenho acompanhado, tenho visto a quantidade, né, de softwares, e são softwares, para as pessoas entenderem, que não são de acesso, mesmo, eu tenho todo o dinheiro do mundo. Não interessa. Só quem pode ter acesso a esses softwares são pessoas que estão ligadas à área de segurança. Não, e de segurança. São coisas de fora, difícil. A grande maioria é tudo israelense, que a gente sabe que os caras são difíceis de operar. É difícil de operar. E outra, é um software que não é para você fazer instalar em qualquer computador. Tem que ser uma máquina Ele já apropriada. vem uma máquina própria para você poder usar ele. Então, se alguém quiser inventar, eu consigo extrair coisas do seu telefone, me dá, mentira. Vai Isso ser aí, golpe, não é cai golpe. nesse golpe, não. Não, e mais do que isso, deixar muito claro, você não consegue ter uma licença sobre determinados softwares. Esses softwares são dedicados às forças de segurança. Então, enfim, são contratos complicados. É o que o Cobra muito bem falou. A grande maioria desses softwares, eles são israelenses, eles têm ali muita tecnologia, gente, assim, Muito provavelmente que ela ainda vão recuperar mensagens, né? Para entender A aí se pessoa existia paga. esse relatório, qual era a Tolinha, intenção. né? Eu sempre digo, né? Quando você entra no universo digital a gente deixa muito mais pegadas do que no universo esse aqui, o real, o analógico, né? Porque aqui tudo é passível de ser recuperado, basta você ter ali bons softwares, com bons operadores, pessoas que consigam ler aqueles metadados, e aí, cara, você vai ser pego, não tem jeito. Porque muito provavelmente teve alguma conversa, se ela estava compondo aí um relatório, ele deveria saber, ela deveria já ter dito alguma coisa, para a gente entender melhor desse motivo, né? Foi divulgado que o nome desse relatório chega a ser um pouco tragicômico, que o nome desse arquivo seria Trambiques e Uri. Trambiques e Uri, já é meio autoexplicativo. Então, não é uma Yuri coisa... Trambiqueiro. Para bom entendedor, meia palavra não. Não seria uma coisa assim de, eu vou espalhar para ele que ele se relaciona com homens, com mulheres trans, eu vou arruinar a reputação dele. Não, provavelmente seria alguma coisa financeira, algum esquema mais bem organizado que traria um prejuízo muito maior para ele do que ter a vida pessoal dele exposta. E tem Doutora, sabe por que depende? Porque a gente tem visto muita coisa assim. Muito cara que se diz muito, né, sério e homem, ele tem uma vida Com certeza. a dois fora, ou num casamento ou num relacionamento, que ele realmente não vai querer expor, porque a vontade que ele tem de fazer uma coisa não é a mesma vontade que ele tem de expor essa coisa. E numa dessa, a gente sabe que, infelizmente, a pessoa brinca com uma situação de que ela não sabe quem realmente
tá dentro daquele outro ser humano. lado. E uma Sim. pessoa vai tomar uma certa atitude, às vezes, vamos falar que dentro desse arquivo tenham vídeos ou alguma coisa entre eles. Vamos Olha, supor, a Hannah né? aqui conhece um caso que a gente Eu não tava pode pensando falar. nele. É, Que e tem aí coisas que até o cara Deus vai agir. duvida, gente. Eu já vi coisas que eu não consigo Olha, desver. eu também, eu vi, falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Mas voltando ao seguinte, eles eram alunos, ambos de zootecnia. E uma informação que a gente levantou é que ela também, olha só, fazia inclusive os trabalhos dele. Então, nessa coisa, quando os trambiques do Yuri, pode ser um Podem monte ser de muito coisa. diversos, né? Desde, olha, eu posso te ferrar academicamente, exatamente. porque o trabalho quem fez fui eu. E aí é o seguinte, pô, essa mulher vai ferrar minha vida, entendeu? Tipo, vai acabar com o meu sonho. Aí chega, fala pro, pô, você não sabe o que está acontecendo, Roberto, olha... E eles acabam tendo as piores ideias. As Lógico piores que isso é um crime, gente, premeditado. Eles premeditaram esse Sem crime. Não foi não é um crime Não foi desorganizado. uma coisa de impulso. Que chegou lá, pegou e matou. Não, eles já estavam se preparando, algo já devia estar acontecendo. Ela, forçando, querendo uma posição, ela tá errada, gente? Não, não tá. Ela quer uma posição, vai ficar comigo ou não vai? Tipo, se não, um beijo, sabe, um queijo, tchau, me deixa embora. Mas fica naquela coisa, né, de Sim. ficar cozinhando o tolete, né, O o galo, e aí não sabe, não deixa a pessoa ir para frente, ter uma vida, e fica assim, porque ela também era ela era amiga dele, ele conhecia ela há quantos anos? Aí você descobre que ela fazia, inclusive, trabalhos da universidade para ele. Ou seja, ela significava ali, inclusive, um porto, sabe, de seguro ali para ele. E, de repente... Ele estava numa vida dupla. Exato, uma vida... Como namorado muitas oficial E veja só, dela, Paulinha- conhecendo a família. Ó, Paulinha vai se tornar uma grande investigadora aqui também. Várias vidas, porque não a gente está muito focado na vida sexual ali, com quem que estava, né? Mas tem toda essa uma outra vida que é acadêmica, que ele pode ser Também uma era farsa, forjada, entendeu? Uma talvez. grande farsa, ou seja, Vivendo às você custas apoia dela. Ele, sabe aquela coisa simbiótica que você Sim. gruda no outro e o outro vai fazendo tudo para você? E aí você vai, não, mas eu te amo, querida, maravilhosa, e eu jogo tudo para Hannah fazer? É mais ou menos isso. A gente não sabe quantos personagens este Yuri interpretava. vivia, né? Porque para ela chamar de trambiqueiro, porque para mim vai além de, sabe, de uma relação extraconjugal ou de uma pessoa que não quer expor a sua orientação sexual. Olha, estamos com quase 100 pessoas acompanhando aqui a nossa conversa. Daniela Antunes está aqui, ó. Bora, cobra. Marina Pacheco Nogueira Cobra, porque a família Cobra está nesse chat. Cadê a família? Como é o nome da sua mãe? Minha mãe tá aqui. Que é o nome dela? Nina Carvalho tá aqui. Nina, um beijo inclusive, pra sua mãe. dando boa noite, dizendo que não conhecia esse caso e que agora tá super entretida. Quem tiver dúvida, inclusive, mande. Estamos com especialistas, então agora é a hora. Se você viu alguma coisa numa matéria, não entendeu, tem alguma dúvida, aproveite o chat, eu tô aqui para atendê-los. É maravilhoso, até para contar para as pessoas, é como eles tentam enganar a polícia, né? É maravilhoso. Quando entram nas oitivas ali, que é quando eles estão depondo, né? Cada hora eles contam uma história, não é, Cobra? Essa é a grande vantagem. Quando Ai, você os vai, policiais, quando você vai ele- fazer uma oitiva, não significa que aquela oitiva é a fidedigna. Não. Você pode ter aquela oitiva e amanhã você fazer as mesmas perguntas. Cada hora vem uma resposta, não é? Cada vez tanto que a gente viu casos de que a pessoa já foi indagada 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta e as 4, 5 vezes vieram respostas diferentes. E isso deixa, né, a gente com a pulga atrás da orelha. Nunca, como diz a Carla, né? Tem a verdade de um lado, a verdade do outro, mas a verdade mesmo, a história mesmo concreta, ninguém sabe. E nesse caso, a gente vai ter a versão do Yuri. A do Roberto. Ambos dizem que não tem nada a ver com isso, que são inocentes. Isso. Mas o que tem aí dos fatos é de que foi o último lugar em que ela Aonde foi ela vista, esteve, na né? casa dele. De novo, gente, eles têm direito ao contraditório, Claro. à defesa. A polícia está fazendo o trabalho dela, né, Sim. Paulinha?
Eles não confessaram o crime em momento nenhum. O corpo dela continua ainda oculto, ninguém sabe onde está. Que é um desespero para a família. A bicicleta dela foi encontrada ou segue desaparecida? Acho que segue Estava desaparecida. esqueci. Então, quem tiver informação precisa, inclusive, ajudar e passar, né? Porque, assim, de novo, a maior arma da polícia, o Cobra tá aqui, é um policial, eu posso dizer, qual é, Cobra? É a informação, não é? Lógico, sempre foi. Sempre Quando a polícia tem informação, é tudo... Vai mais Inclusive, rápido. a família dela se manifestou nas redes sociais e publicou uma nota destacando essa luta por respostas, essa dor de não saber, né, do paradeiro da Carmen e essa dificuldade em obter justiça. Inclusive, eles dizem, né, por se tratar de uma mulher trans, negra. Então, eles reforçam aí esse luto, essa vontade de entender e saber onde está, né, o corpo Paulinha, da posso Carmen. falar? Não é nem o caso dela ser trans, negra, né? Não, é de ser um ser humano. Porque, infelizmente, a gente tem visto na cabeça e nos crimes que tem tido o descaso pela vida. Esse é o mais significativo. A gente vê certos homicídios hoje que poderiam, sabe, ter sido... que não teriam acontecido se fosse um pouquinho mais de educação, um pouco mais de ciência para as pessoas que cometeram isso, e falar assim, olha o que você vai fazer primeiro, porque não tem volta, e o que a gente acha que está faltando, a educação em matéria da criminologia, de colocar na cabeça dessas pessoas o que vai acontecer com eles. O custo do crime. O custo do crime. Isso não existe mais, é como a gente fala. Nas escolas, a educação moral e cívica, essas coisas foram saindo. Essas coisas da escola saíram. Então, se você tivesse hoje o amiguinho eu peguei o lanchinho do meu amigo. Você não pode pegar o lanchinho do teu amigo. Esse que pegou o lanchinho do amigo, amanhã ele tá pegando a lapiseira do amigo. Amanhã ele tá pegando a carteira do amigo, daqui a pouco ele tá pegando alguma coisa de um banco e ninguém tá fazendo nada. Porque a criança não pode ser educada assim. Que a professora não pode já vê traumatizar. Exato. Não, a professora, na verdade, hoje, como a gente sempre diz, né? Antigamente tinha palmatóriazinha. Hoje até a própria mãe não pode dar um tapa no bumbum porque tem a lei da palmada. Então, muitas coisas foram feitas para, sabe, não deixar com que se eduque as pessoas. Então, a gente tem visto crimes de crianças de 12, 13 anos. Nós temos algumas que nós debatemos até, eu, a Carla, em certa época, né, de uma criança que era filho de 2 policiais. Essa criança dirigia. Ah, sim, a família Pesseguini, né? Os Pesseguini. Ele matou a tia, ele matou o pai, ele matou a mãe, ele foi pra escola, matou a avó. Nossa. Então, quer dizer, você olha e como é que não... Por que chegou a esse ponto? Porque nos primórdios lá, no começo, no início, nós estamos, infelizmente, sem a capacitação, né, de você poder falar assim, essa criança tem que ser mais bem olhada, senão, infelizmente, vão chegar nesses crimes aí. É difícil. E só para antes da gente encerrar e passar para o próximo, a gente tem que dar parabéns aqui para a Marinha também, porque ela, né, eles se colocaram ali, né, à disposição para ajudar nas buscas, porque tem muitos rios ali. Porque há dúvida se ela teria deixado, né? E aparentemente, por enquanto, acreditam que não. Sim. Mas aí, sempre a gente tem precisa que se averiguar, esperar né? o que virá desse material que foi coletado perto da churrasqueira, gente, porque esse material é estranho, ele pode né, trazer muitas informações e a gente sabe que um tempinho também, né? Depois de uns diazinhos que você pega ali um CDP, né? Um centro já faz de a pessoa pensar, né? Provisória, ela já começa a relembrar o que aconteceu. É bom para a memória. Não é? Ela vai voltando a memória, ela vai se recobrindo, né? Assim, ela vai trazendo, agora já me lembrei, né? Porque aí o seguinte, não é bom, gente. Mas é o seguinte, você cometeu um crime, é melhor que, inclusive, que você venha com a verdade, até para você, de alguma forma, ter algum benefício lá na frente, na justiça, não é isso, Ana? Com certeza. Senão, a sua situação vai ser muito pior.